Então eu estou satisfeito com aquilo que Deus fez por mim. E você também tem que estar satisfeito por tudo que Deus fez por você. Você não pode sair por aí querendo fazer aquilo que Deus não mandou para poder adquirir para você algo que você deseja. Não, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deus trabalha para quem nele espera. Deus trabalha para quem nele espera. Então espere em Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus ilumine a sua vida, te dê paz, felicidade, saúde, muita bênção sobre a sua vida, muito poder de Deus, que a força do Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você. Está escrito em Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Eu quero que você entenda uma coisa. Que a palavra do Senhor, muitas vezes ela se discerne como parábola na nossa vida, e nós precisamos discernir o mistério da parábola. Mas muitas vezes a palavra de Deus fala conosco, e às vezes nós não atendemos, nós não atentamos, por causa do nosso coração sobrecarregado, por causa da nossa vida que às vezes nós não tratamos Deus da maneira que Ele quer que nós tratamos. Somos seres humanos, somos falhos, sujeitos a erro, sujeitos a potestade, sujeitos a situações que só a misericórdia de Deus, só Deus para nos livrar, só Deus para nos abençoar, para nos levar a ver as coisas da maneira que é. Porque sem Deus, sem a presença de Deus, nós não conseguimos nem enxergar. E foi assim com o discípulo que estava no caminho de Emaús, naqueles dias. Presta muita atenção nesta palavra, porque essa palavra pode salvar a sua vida. E diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a cerca de 60 estádios. Os discípulos estavam tristes e fugindo, 2 discípulos da cidade lá, para não ser pego como os outros, ou mesmo não servir de escárnio lá na mão dos escarnecedores. Mas eles iam conversando pelo meio do caminho. Diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Olha o que é uma conversa. Eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas naquele dia. Coisas que haviam acontecido, que marcaram a história da humanidade. Amém? Mas chegou um momento da vida deles que aquela conversa estava tão profunda, porque 2 cabeças é assim pensando. Nem todas as coisas que o seu amigo te fala você vai concordar, e nem todas as coisas que você fala para ele vai concordar. Mas chegou um momento ali que aconteceu, que ele disse no versículo 15, aconteceu que enquanto conversava, eles discutiam. Está vendo? Enquanto eles estavam conversando, estava bom. A conversa estava boa, Jesus até se apresentou na vida deles. Mas a Bíblia diz que após a conversa houve também discussões.
também houve discussões. Aconteceu que Jesus, olha lá, durante a discussão, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No meio da discussão ali, Jesus se aproximou e foi junto com eles. E dizia: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Irmãos, você que de repente está na sua casa, e você de vez em quando discute, os seus olhos estão impedidos de ver Jesus. Jesus de repente tem até operado na sua vida, mas os seus olhos estão impedidos de ver Jesus. Uma vez Deus falou assim: eu não sou Deus de confusão, eu sou Senhor. E voltando na palavra diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupeis? E de que ide, né? Tratando à medida que caminheis. Eles falam: o que é isso? O que está acontecendo com vocês? Do que vocês vão tratando aí pelo meio do caminho? Está conversando a respeito do quê? Que é isso que vocês estão falando? Que é isso que vocês estão conversando? Porque Jesus, ele não permitia que o discípulo discutia na presença dele. Jesus não permitia. Então eles iam discutindo pelo meio do caminho. E Jesus perguntou: o que é isso que vocês discutem? Por que essa discussão? Por que pelo meio do caminho vocês vão andando e vão discutindo? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência desses últimos dias? Está vendo? Responderam mal a Jesus, porque eles não estavam entendendo nada. Em vez de procurar a estar no meio dos discípulos, como Jesus falou, vai, se reúne ali, porque eu vou aparecer no meio de vocês. Não, eles estavam se preparando para fugir. Iam discutindo pelo meio do caminho, não conseguiam enxergar Jesus. E se a gente também não vigiar, na nossa caminhada será assim. Dificilmente nós vamos conseguir enxergar Jesus na nossa caminhada. A nossa caminhada é longa, irmãos. Vai ter momento da nossa vida que nós vamos ter que passar pela porta estreita. Vai chegar o momento da nossa vida que nós vamos ser provados e aprovados por Deus. Eu acredito em Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Esse Jesus que caminhou entre eles, que sentou na mesa com eles para comer pão, já depois de ressuscitado. E é nesse Jesus que você tem que acreditar.
E é esse Jesus que você tem que honrar na sua vida, na sua trajetória de vida. Os olhos deles estavam fechados porque o objetivo deles não era servir Jesus. Você sabe que no mundo inteiro há muita gente de olhos fechados, porque o objetivo deles não é seguir o reino de Deus. O objetivo de muitos não é seguir o reino de Deus. Então os olhos estão fechados. A discussão, a contenda, há atrito no meio deles. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo ultrapassar o outro. Porque os olhos estão fechados. Não conseguem enxergar Jesus. Porque no momento que eles conseguiram enxergar Jesus, logo eles entenderam o que devia fazer, qual era a obrigação deles. E voltando na palavra, ele disse assim: e ele lhes perguntou quais. Jesus deu uma de não entendido e perguntou para eles quais. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e do povo, de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles achavam que Jesus ia chegar, ia pegar aquele povo que maltratou ele, ia destruir, ia queimar tudo, ia tocar fogo em tudo. Então, por Jesus não fazer isso, eles desacreditaram. Olha como o ser humano é ruim, o ser humano é perverso. Você não vê a história de Jonas? Jonas queria que aquele povo de Nínive fosse destruído. Se assentou embaixo de uma árvore para dizer assim: Senhor, eu estou terrivelmente transtornado. E começou a pedir para morrer, simplesmente porque Deus havia salvo o povo. Então o nosso sentimento é esse. Então eles queriam que Deus destruísse aqueles homens, destruísse tudo. Mas Jesus não, Jesus preferiu morrer para que nós viéssemos ter vida, para que nós viéssemos ter a cobertura de oração, o poder dele em nossas vidas. Foi assim que Jesus fez. Jesus se entregou por você, se entregou por mim. Mas eles acharam que Jesus ia revidar. É por isso que nem todas as vezes da sua vida que alguém te humilha, que alguém passa por cima de você, você deve revidar. Um certo tempo passaram por cima de mim com um trator e Deus falou: não revida não, pode deixar, porque até o filho da escrava, Deus falou assim, até o filho da escrava teve herança. O filho da outra também tiveram presentes. Então, na teoria ou na prática, nenhum deles ficaram desamparados. Porque quando aquele menino chorava no deserto, Deus ouviu a voz daquele rapaz, daquele menino. E falou para Agar que ela também teria parte numa herança e num povo. E Deus deu. Então eu estou satisfeito com aquilo que Deus fez por mim. E você também tem que estar satisfeito por tudo que Deus fez por você. Você não pode sair por aí querendo fazer aquilo que Deus não mandou para poder adquirir para você algo que você deseja. Não, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deus trabalha para quem nele espera.
Deus trabalha para quem nele espera. Então espere em Deus. Os discípulos não queriam esperar em Deus. Estavam fugindo para os seus lugares. E é tanto que Jesus estava no meio deles, conversando com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos porque discutiam pelo meio do caminho. E disse, nós achávamos que ele ia destruir tudo. E no versículo 22 diz assim, ó. E é verdade também que algumas mulheres daqui convosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo ter tido uma visão de um anjo que afirmava que ele vive. Nem com estas palavras que as mulheres disseram para aqueles homens eles acreditaram, porque o coração deles estava cheio de contenda. Agora eu quero que você faça reflexão nisso que eu vou dizer para você agora. O seu coração, irmão, está cheio de contenda? Ou o seu coração está limpo, está puro? Como está o seu coração? Passa esse recado para essa pessoa que você conhece. Presta essa mensagem. Frisa nessa mensagem e pergunta para ele assim: como está o seu coração? Será que o teu coração está preparado para tomar Santa Ceia? Ou mesmo para receber de Deus provisão, alguma coisa? Como está o seu coração? O coração deles estava endurecido. Você sabe que Isaías disse assim, Isaías 61, ele disse assim, ó, que ele veio curar os de coração quebrantado. Ele veio pôr em liberdade o algemado, o cativo, veio tirar do cativeiro. Voltando lá na palavra, ele disse, ó, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Simplesmente porque não viram, esses dois discípulos deixou de acreditar e já iam fugindo do lugar onde Deus mandou a missão para ele fazer. Quantos são os irmãos que agora, neste momento, por não acreditarem no poder da fé, no poder do nosso Deus, está desistindo da missão que Deus deu? Eu conheço vários homens de Deus que pregavam o reino de Deus, estava pregando e agora não pregam mais. Estava vivendo a fé e agora não vive mais, como se estivesse trabalhando para o homem. Por quê? Porque o homem disse, você não é capaz, ele acreditou. Não acredita na palavra do homem, acredita na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te trazer bênção, benefícios para a sua vida. E ele disse assim no versículo 25. Então lhe disse Jesus, honestos e tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram. Tarde de coração para crer. Existem muitas pessoas tarde de coração para crer. Jesus tem dado tanto motivo para a gente acreditar nele. Tem operado tantos milagres em nossas vidas. Eu sou um milagre, você é um milagre. A sua família é um milagre. Tem muita gente na sua casa, sua família, que foi um milagre. Está vivendo pelo milagre de Deus. Custa nada você acreditar, meu irmão. Confiar. Confia no Senhor. Faz como ele disse no Salmo 37, confia no Senhor, faz o bem. Alimenta-te da verdade. E ele disse aqui no versículo 26, porventura,
Não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quer dizer, vocês não viram, vocês não estavam presentes no meu ministério. Jesus falou para eles. Mas e por que agora não crê? Vocês não viram tantos milagres? Vocês não viram falando com Moisés, com Elias? Mas os discípulos não estavam acreditando e foram exortados por Jesus. E disse: quando se aproximou da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou para ficar com eles. Aí Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Olha como Jesus, ele sempre tomava a direção da mesa, partia, abençoava e deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que oportunidade que o discípulo deu, simplesmente porque o coração estava cheio de contenda. Irmão, vê o seu coração como está. Olha o seu coração como está. Será que o teu coração está bem? Será que o teu coração não está cheio de contenda, de atrito? Será que o seu coração não está cheio de contenda, irmão, de atrito aí na sua vida, a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual, a sua vida com Deus? Você já pensou, você já fez uma reflexão de como que está a sua vida espiritual? Você está reconhecendo os feitos de Jesus na sua vida? O amanhecer, o entardecer, o anoitecer que Ele fez para você? Você está reconhecendo Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida? Pastor, eu tenho dúvida. Não tenha dúvida que Deus está contigo, está na sua casa, na sua família. Mas se apresenta para Deus como um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus. E faça a vontade do Senhor. Esquece a sua vontade, esquece a vontade do homem. Faz a vontade de Deus. Domingo agora, nós temos 2 reuniões no Novo Templo, lá no Novo Horizonte. Você que é daqui da cidade de Pirapozinho, esteja lá conosco, às 8 da manhã, às 15 horas. Não fique esperando em casa não, porque santo de casa não faz milagre não, irmão. Tem gente que mora perto, mora do lado, mas prefere ficar através da rede social assistindo. Ao invés de se locomover, sair da sua casa, ir até a igreja, buscar a presença do Senhor, buscar pelo menos uma oração, fica querendo que o pastor vai. Não é Deus que tem que ir atrás de você, é você que tem que ir atrás de Deus. Até quando Deus vai ter que levar a bênção na sua casa, irmão? Será que você não tem juízo, não? Você está achando que quando Jesus voltar, Ele vai te procurar na sua casa? Ele vai lá na tua casa te procurar porque você é o santo de casa? Você é a santa de casa? Vai procurar um rumo na sua vida. Vai procurar Jesus. Hoje você é feliz porque tem igreja em todo que é canto. Ah, eu não gostei daquela igreja, eu não gosto daquele pastor, vai em outra igreja. Eu só peço para você congregar, porque Deus falou congregar e o meu povo.
Se você é povo de Deus, então congrega. Ah, mas eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas por que você não vai na igreja? Como é que você se declara católico, se declara cristão, se declara espírita, se declara isso? Você pode se declarar o que você quiser. Mas Deus só vai investir em você se estiver lá onde você está. Teve um cidadão que falou para mim, eu sou católico. Eu falei, faz quanto tempo que você vai na igreja? Faz 1 ano que eu não vou na igreja. Eu falei, você não é nada. Eu falei, você não é nada, porque faz mais de 1 ano que você não vai na igreja. E você fica se declarando que é isso, que é aquilo, para poder desviar do caminho do Senhor e fazer o que é errado, irmão. Porque lá você vai ouvir o sermão, você vai ouvir a palavra e você vai endireitar o seu caminho. Então, se você dizer eu sou e não ir, é muito melhor para você, fica muito mais fácil. Você dizer eu sou católico, você dizer eu sou cristão, você dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas não frequenta, não vai, não busca. Mas eu leio a Bíblia. Se você não está indo ouvir alguém ler para você, você acha que você lê mesmo? Então fica inventando moda não fica inventando não inventa não, irmão. Não inventa não, porque Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Não fica inventando religião para você, sendo que você não frequenta. Seja verdadeiro com Deus. Olha o que Deus pede de cada um de nós. Seja humilde diante dEle. Aí tem gente que fala, não preciso não. Eu não preciso de ir na igreja para ser cristão. Claro que precisa. Como é que alguém vai dizer que você é cristão se você não frequenta? Como é que alguém vai dizer que você é católico se você não frequenta a igreja? Então você é um crente ou católico de fachada? Que fica só em casa dizendo eu vou. Irmãos, não está mais no tempo de brincar com Deus, não. Não está mais no tempo de brincar com as coisas de Deus, não. Seja sincero e seja verdadeiro diante de Deus e dos homens. Porque assim Deus vai te salvar. Assim Deus vai te libertar, vai te restaurar. Pedro disse assim, irmãos, não mentais uns para os outros. Sejam os verdadeiros. Então vamos ser verdadeiros uns com os outros. Vamos servir, vamos seguir a Deus, mas seguir de verdade. Não por palavra. Não é o que eu vou falar que vai valer, é o meu agir, é o que eu vou fazer. Porque falar todo mundo fala. Eu quero ver cumprir, eu quero ver fazer o que Deus mandou. Então vamos fazer o que Deus mandou, porque o nosso Deus é tremendo, é poderoso. O nosso Deus é grandioso. É digno de toda adoração, de todo louvor. E eles ficaram envergonhados. Tá vendo? Eles ficaram envergonhados porque o Senhor desapareceu no meio deles. Aí disseram lá no versículo 32, então disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expõe as Escrituras? E na mesma hora levantaram-nos e voltaram para Jerusalém, de onde acharam reunidos 11 e outros com eles, aos quais dizia, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Está vendo? Está vendo aí? Jesus está ressuscitado, irmão. Jesus não está morto, não, ele está ressuscitado. Amém? Jesus está ressuscitado, porque quando ele apareceu por discípulo, ele disse, um fantasma, ele não tem carne nem tem osso, apalpa aqui para você ver. Ele disse, quer ver?
Lá no versículo 41, ele dizendo, ó, versículo 41, dizendo isto, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E eles comeram na presença de todos. Você vê que lá no versículo 39 ele mandou verificar. Verifica aqui. Vê se um fantasma tem carne e osso. Jesus está vivo. Jesus está vivo na minha vida. Jesus está vivo na sua vida. Amém? Creia, confia, mas creia e busca. Não creia como alguém que só aprende a falar, não. Creia como um homem de Deus, um cidadão de fé. E voltando lá na palavra, versículo 35, ele diz, ó, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como foram por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Então, principalmente você que vai partir pão agora essa semana, guarda o seu coração. Não guarda remorso de ninguém, perdoa. Abre o seu coração, se coloca à disposição de Deus. Dispõe-te. Dispõe-te. Coloca-se à disposição de Deus e faz a vontade de Deus. Amém?